E é por isso que quando você recebe o seu salário, você fica completamente perdido, sem saber o que fazer. Não, Thiago, mas eu fico perdido assim porque o meu salário é pouco, não dá para pagar o que deve ser pago. É por isso que quando eu recebo eu fico completamente perdido. Bom, por um lado eu até concordo com você, mas você não acha que essa falta desse passo a passo, a falta desse guia para o dia do seu pagamento não torna a sua situação ainda mais complicada? Você não acha que esse guia para o dia do seu pagamento, eu vou me programar com antecedência, vou pagar isso, vou cortar isso? Você não acha que essa pré-organização não traria mais benefícios para você? Quando a gente tem um grande projeto, né, um grande objetivo a ser alcançado, o que a gente faz? A gente projeta com antecedência, porque quando a gente deixa para a última hora, as coisas acabam saindo do nosso controle porque a gente não tem um planejamento. Em caso de algum imprevisto, a gente não sabe reagir a esse imprevisto. Da mesma forma acontece com o nosso salário, quando a gente recebe no dia do nosso pagamento. Quando a gente não tem essa rotina programada, quando a gente não tem esse passo a passo para o dia do pagamento, a gente fica completamente perdido e a situação se torna ainda mais complexa quando surgem alguns imprevistos especificamente no dia do pagamento. Você não está preparado para esse imprevisto, o que faz você tomar decisões que acabem prejudicando o seu orçamento mensal. Então, essa pré-organização, esse pré-projeto, né, esse guia, esse passo a passo para o dia do seu pagamento, pode trazer vários benefícios e impedir que alguns imprevistos aconteçam. E se acaso esses imprevistos acontecer, você vai estar preparado para isso. Você vai saber lidar com esses imprevistos. Então agora eu vou te apresentar um guia, um passo a passo que você vai seguir todas as vezes que você receber o seu salário. Esse guia vai te trazer uma melhor organização, ele vai te auxiliar para que você tome aí as melhores decisões em relação ao seu salário quando você receber. E se acaso algum imprevisto surgir, com esse guia você vai saber exatamente o que fazer. Você precisa desse passo a passo, você precisa dessa organização, porque como eu disse para você, quando você não tem uma organização, quando você não tem um projeto, você não sabe o que fazer quando algum imprevisto surge. E quando esse imprevisto acaba surgindo, você acaba tomando aí algumas decisões erradas. Então, para evitar que você tome essas decisões que acabem prejudicando ainda mais o seu orçamento, basta você seguir esse passo a passo, esses 4 passos fundamentais. E o primeiro passo é fazer, antes de receber o seu salário, você vai fazer um levantamento das suas despesas essenciais. E o que seria despesas essenciais? Despesas essenciais são aquelas que estão ali relacionadas à sua qualidade de vida, como saúde, alimentação, moradia, né? Todas as despesas relacionadas à moradia, aluguel, IPTU, condomínio. Então são essas despesas essenciais à sua qualidade de vida. Despesas relacionadas à medicação, transporte, saúde, tudo isso são despesas relacionadas à qualidade de vida. Então você precisa fazer esse levantamento de todas essas despesas essenciais. E por que fazer esse levantamento? Qual que é a necessidade de fazer isso antes de receber o seu salário? Fazendo esse levantamento antes de receber o seu salário, você vai ter uma visão melhor de toda essa renda, né, de todo esse orçamento que vai ser destinado a essas despesas essenciais, e com essa visão pré-pagamento, você vai ter ali uma melhor análise do que pode ser cortado, do que pode ser analisado, porque se você não faz isso, você paga sem analisar. Você conseguiria descontos negociando anteriormente, você conseguiria estar trocando esse serviço pelo mesmo serviço, porém do concorrente, né? Você conseguiria um preço melhor, e tudo isso você consegue como? Fazendo essa pré-organização. Porque quando você não faz, você vai lá e simplesmente paga, você não analisa, você tem essa responsabilidade, você vai lá, na maioria das vezes, essas dívidas relacionadas à qualidade de vida estão no débito automático, então você não tem esse controle. Você conseguiria estar economizando nessas despesas essenciais e não faz porque você não tem essa pré-análise, você não tem essa pré-organização antes de receber o seu salário.
Então, o primeiro passo é fazer o levantamento de todas as suas despesas essenciais: saúde, alimentação, transporte, moradia, e você vai analisar o que pode ser economizado, o que pode ser cortado em relação a essas despesas essenciais. O segundo passo, seguindo aqui por ordem de preferência, né, a primeira preferência nas suas despesas, quando você recebe o seu salário, é a sua qualidade de vida, né? São essas despesas essenciais. A segunda despesa, seguindo a ordem de preferência, são as despesas ali relacionadas à sua reserva de emergência. Você precisa ter uma reserva de emergência, coloque isso na sua cabeça. Você precisa, é extremamente essencial essa reserva de emergência. Essa reserva vai impedir e até minimizar os impactos aí de despesas que estavam fora do seu orçamento. Então comece de imediato a destinar uma parte do seu salário para sua reserva de emergência, para evitar que essas despesas acabem desestruturando completamente o seu orçamento mensal. O terceiro passo, no guia do dia do seu pagamento, você vai se organizar em relação às suas dívidas. Você vai dar a prioridade correta de pagamento. E qual é a primeira dívida que você deve pagar? Exatamente, são aquelas dívidas relacionadas à sua qualidade de vida. Depois vem aquelas dívidas que estão ali relacionadas à garantia real, que tem algum bem como garantia. Aquelas dívidas que, se você não pagar, você perde esse bem. Tem gente que diz que essas dívidas são prioridade, né? Deve estar ali no topo da sua ordem de pagamento. Mas pense comigo, se você tem ali um financiamento de um veículo, você vai sacrificar a sua alimentação, você vai sacrificar a sua saúde em prol desse veículo, em prol dessa dívida? Eu acredito que não vale a pena, né, esse sacrifício em prol dessa dívida. Agora, se for uma dívida relacionada ali à sua moradia, né, que também tem um bem em garantia, né, tem ali um bem real, se você não pagar, você perde a sua casa, você é despejado, se acaso for um aluguel, aí é completamente diferente, né? A gente está falando em relação à sua qualidade de vida. Ah, Thiago, mas você não disse que transporte está relacionado à qualidade de vida? E o veículo? Se apreender o veículo, se eu não pagar essa dívida, eu vou perder o veículo, então vai afetar a minha qualidade de vida. Se não existisse transporte público, sim, né, você deveria dar prioridade, mas existem outras alternativas em relação a transporte. Não existe somente veículo próprio como meio de transporte. Porém, se você for despejado da sua casa, para onde você vai? Se você não tiver alguém para socorrer você. Então, dê prioridade sempre, em primeiro lugar, às dívidas que estão relacionadas à sua qualidade de vida. Depois, as dívidas que estão ali relacionadas, né, que tem algum bem como garantia. Depois, essas dívidas relacionadas a consumo, como cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais ou consignados, seja lá qual for a dívida bancária. Então, essa é a ordem de pagamento de dívidas. Primeiro lugar é sempre a sua qualidade de vida. Coloque isso na sua mente. E o quarto e último passo para o dia do seu pagamento são os investimentos. Você precisa destinar uma parte ali do seu salário para investimentos. Por mais que seja pouco, coloque isso na sua mente. Nenhum investidor começou grande. Todos eles começaram de baixo, de muito baixo, mais baixo do que você imagina. Então, dê preferência também aos investimentos. Não espere, né? Não conte apenas com a sua aposentadoria no futuro. Se você começar a analisar, né, os dados que a Seguridade traz, né, que as pesquisas trazem em relação à aposentadoria, em relação ao INSS, você deveria se preocupar em dobro. Né? Você veria que contar apenas com essa fonte de renda para o futuro é um grande erro. Então comece a se projetar em relação a investimentos. Comece de pouco, não precisa começar de muito. Ah, Thiago, só sobrou R$30, não vale a pena investir. Vale sim. O que não vale a pena é não investir. Então comece a pensar no seu futuro. Então esses foram aí os 4 passos que você deve seguir no dia do seu pagamento. É um guia, um passo a passo a ser seguido. Esse guia vai te trazer mais organização, vai te trazer um melhor planejamento em relação ao seu salário, vai te proporcionar construir aí um orçamento mais tranquilo.
priorizando o que deve ser priorizado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.